Olá, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Aqui estamos nós para mais uma live da série Terapias que Curam. Hoje é a nossa 10ª live, gente, que alegria, estou muito feliz de estarmos aqui mais uma vez. Hoje eu vou receber a Letícia, ela acabou de entrar aqui. A Letícia Chaves, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre os registros acásticos. Nem sei se é assim que fala, mas enfim, né? Ela vai falar para a gente, ela já entrou aqui, vou chamá-la. E é isso, vamos aprender, que eu vou hoje também aprender junto com vocês, porque eu não sei nadinha dessa técnica, tá? Então, só um minutinho que eu vou chamar ela aqui. Vamos lá. Peraí, eu acho. Letícia. Não, peraí, deixa eu ver se eu. Boa noite, Lu. César, boa noite. Deixa eu ver aqui a Letícia. Ué, Peraí, deixa eu trocar aqui, peraí. eu não tô te vendo, Aí, Letícia. agora tá. Mas eu não tô te vendo. Ainda não? Não Não, trocou? não tô te vendo. Eu acho que você vai ter que Ué. sair e entrar de novo. Então, peraí, deixa eu sair de novo. Tá. Porque fazer live sem ver não dá certo, não. Deixa eu ver aqui, sei lá. Eu tô com. Vamos ver aqui, sei lá, se vai dar certo. Peraí. Entrou? Agora Eu. sim. Tecnologias, né? Não, é porque senão, menina, é um terror. Não dá para fazer live sem ver, né? Fica muito difícil, né? Seja bem-vinda, Boa noite. Letícia. Obrigada. Boa noite. Te agradeço você ter aceitado o convite, né? De pronto. E é isso. Então, assim, vamos sem mais delongas, né, para a gente Vamos. começar, porque eu acredito que o assunto é extenso, né? Então vamos lá. Eu quero que você inicie se apresentando, fala um pouquinho, né, para gente, quem é a Letícia e como que é, esses registros chegaram na sua vida, né? O que Tá que te bom. fez entrar nessa formação aí e oferecer essa terapia para as pessoas? Então vamos lá. Então, boa noite, Marina. Pode Peraí, falar. só um pouquinho. Vamos clicar no aviãozinho para a gente mandar para Ah, algumas tá. Sim. pessoas e pedir quem está aí também poder fazer isso. Aí, rapidinho, só para a gente. Eu esqueci, Letícia, desculpa. Só para a gente lembrar o pessoal, porque tem gente que acaba esquecendo, Pronto. né? Isso. Agora você pode, se você já quiser começar a falar, pode ficar à vontade. Então, obrigado, Marina, pelo convite, né? Boa noite a todo mundo e quem for ver depois dessa live, né? Eu sou Letícia Chaves, sou terapeuta integrativa há aproximadamente 8 anos. Eu tenho um projeto que eu levo as terapias também em passeios e a gente faz essas técnicas junto em passeios. E aqui em Belo Horizonte eu tenho um espaço terapêutico, né, que é a Casa de Luz. Ele trabalha exatamente só com as terapias. E o que me levou, né, a buscar as terapias, eu acho que isso acontece com boa parte de, né, nós terapeutas, é uma dor, né? Foi um ponto onde que eu falei assim, deu um basta, eu já não dava conta mais. E eu tive, em 2015, uma doença, que ela é pouco conhecida, até pela medicina, que é linfedema, em que eu passei vários anos ali tentando buscar como que a gente trata, o que que a gente faz, né? E a medicina, ela pouco conhece sobre essa doença. Até que o universo se abriu, né? Naquela época eu ainda não entendia como universo, né? Ele se abriu para trazer para mim a oportunidade de conhecer as técnicas integrativas, né, as técnicas terapêuticas. E eu fui com esse intuito. Eu queria tratar uma doença. Essa era a minha missão, né? É tratar a doença.
Até que eu entendi, comecei a perceber que a doença em si ela não estava mudando. Mas a minha essência estava mudando, a minha forma de olhar para o mundo estava mudando, a minha perspectiva, né? Eu venho da área administrativa, sou administradora, e era um período que eu não tinha interesse em continuar na área, mesmo gostando, mas eu também não sabia o que eu ia fazer. E buscar essas técnicas me levou, né, a isso por meio dessa dor, né? Até que eu cheguei no registro acástico. Esse lugar aí que você não está satisfeito aqui, mas você também não sabe o que você vai fazer, que é o meio da transição, né? É, Ele é o pior de todos, né? A sim. gente se sente perdida, mas a gente tem que seguir, né? E que foi o que você fez. Aí você chegou, mas você chegou nessa terapia, nessa técnica, como sendo atendida, ou você já entrou querendo ser terapeuta de você mesmo e aí você foi fazer a formação? Como é que foi isso? Na verdade, eu fui nessa busca, sendo atendida, e aí eu comecei a ver que os resultados eles eram tão maravilhosos que eu comecei a pensar assim, por que não fazer, mas fazer para me autoatender? Porque eu não Sim. queria ficar submisso a um terapeuta, né? Porque eu falava assim, era muito limitado, né? Então, foram várias técnicas que foram se apresentando. Até que eu cheguei no registro acástico, que o registro acástico ele apareceu para mim por conta dessa questão da saúde, mas por outros caminhos que foram se abrindo, em que eu comecei a entender que eu precisava tratar determinadas coisas, né? Então, quando eu fiz o registro acástico, eu fiquei um bom tempo, pelo menos uns 6 meses, sendo tratada e atendida por ele, né? Então, a minha terapeuta, ela estava constantemente, e naquela busca de querer resolver as coisas, né, de descobrir esse novo mundo, eu fui primeiro realmente para ser atendida. E aí é onde que eu comecei a ter resultados extremamente imediatos, né? Não da doença em si, mas da minha vida. E a partir disso, criando uma intimidade maior com a terapeuta, ela mesma falou, olha, você tem uma capacidade de fazer o curso, né? E eu buscava também para me auto-aplicar. Eu ainda não tinha essa esperança ou essa visão futura de ser terapeuta. Eu só queria resolver minha doença. Era esse meu foco, sabe? Queria parar com o sofrimento. Eu sei bem. Comigo foi a mesma coisa. Eu entrei, eu entrei porque eu falei, gente, eu preciso, eu vou ser terapeuta de mim. E assim, quando você inicia esse processo de se olhar, né? Quanto mais você busca, mais você encontra. Mas, Dá um desespero, gente. sim. E aí eu falei, gente, é muita coisa, e cada hora aparecia uma demanda diferente. Eu falei, não, eu vou ter que me tornar terapeuta, senão eu vou trabalhar só para pagar a terapia. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu busquei os cursos. Porque eu Eu vou, falava assim, eu quero fazer comigo mesmo, né? Desenvolver é, em mim. exatamente. Aí eu falei, vou fazer o curso para eu ser terapeuta de mim, e aí pronto. Depois a gente acaba que você fala, gente, como é que eu vou ficar com isso só para mim, né? Na Sim. verdade, é um chamado, né, Letícia? E aí É, começa dessa forma. Ô, Letícia, fala para a gente um pouquinho o que que seria essa técnica, né? Como que ela funciona? Em quais casos ela é indicada? Porque eu sei que você trabalha com outras ferramentas também, né? Em sim. outra ocasião a gente pode estar vindo aqui. Eu até vi a cromoterapia, que eu acho Sim. interessante, né? Tem várias outras, mas hoje vamos focar nessa. Em quais casos você chega uma pessoa para você e você fala, não, eu vou fazer essa técnica para ela? E como que ela pode auxiliar as pessoas? Fala pra gente um pouquinho. Tá. Então, o registro acástico, ele é uma técnica quântica, né? É diferente de uma técnica energética. Então, para trazer como um exemplo, a técnica energética é como se fosse um suplemento, que a gente vai lá, toma e ela vai para o corpo onde que precisa. A Uhum. técnica quântica é como se fosse aquele movimento que a gente faz ali constante, por exemplo, de estar numa academia e de ver a mudança no corpo, né? Então, o registro ele é considerado uma técnica quântica, onde que ele vai no nosso sistema neural e faz a mudança do sistema neural diante daquilo que não é mais acessível, viável ou necessário para a pessoa, para trazer o que é viável, acessível e necessário para ela.
Então a gente tem o que chamamos de registro acástico, né? Todos nós temos os nossos registros. Então é como se fosse um grande livro. E esse livro, ele está registrado tudo o que aconteceu, não só dessa existência, mas de todas as existências que a gente viveu. E a gente fala que é desde concepção como luz, né? Porque nós somos uma centelha de luz aqui nesse corpo físico, né? Então, Sim. quando a gente faz o acesso ao registro, nós estamos indo neste livro, porém, existe essa grande biblioteca, né, com registros de todo mundo, em que você chega lá e fala com o bibliotecário, que é o mestre. Fala assim, olha, eu vim aqui para poder acessar, né, uma parte dessa pessoa conforme o merecimento dela. E aí é como se o mestre, que é esse bibliotecário, chega até nós e traz. Então, quando a gente fala, o que eu posso acessar? Eu falo com você que é tudo. Tudo. Assim, tudo na pessoa está insatisfeito, tudo que na pessoa está fora do equilíbrio, tudo que na pessoa traz alguma situação que ela não é favorável. Então Mas pode e se eu ser. não estiver pronta É para aí que é a trabalhar tudo? questão. Aí é a questão. Os mestres, eles têm a sabedoria, porque a gente acessa, você pede o mestre para que ele faça aquilo ali, né? Tipo, ele que é o bibliotecário. Então, não é você que vai buscar o livro, é o mestre que Entendi. traz para você. Vai Então, ele trazer o vai trazer, capítulo. é, então ele que vai trazer conforme o merecimento e conforme a capacidade da pessoa para entender aquilo. Então, eu tive, por exemplo, nos primeiros acessos que eu tive sendo a cliente, né, a paciente, eu tinha algumas informações. Hoje, quando eu tento acessar a mesma informação, até mesmo pela minha própria terapeuta ainda, eles já me trazem outra. E eu vejo que isso com os clientes também é dessa forma. Então, se você me traz uma necessidade como ansiedade, uma coisa comum na sociedade. Sim. Nesse primeiro momento, pode ser que eu vá trazer uma informação que é o que você dá conta. Tanto dá conta de compreender, quanto dá conta de trazer aquilo e melhorar a vida. À medida com que você vai evoluindo a sua consciência, criando a sua expansão, você consegue acessar novamente e ver que tem outros registros que trazem ali e que vão trazer uma expansão maior, uma visão maior. Às vezes até a cura total, sabe, realmente daquilo. Porque vai depender muito do merecimento, vai depender da capacidade expansiva da pessoa, o quanto ela consegue compreender, né? Então, a gente consegue tratar de diversas situações, sabe? Eu tenho, por exemplo, você pode tratar uma ansiedade, como você pode tratar uma relação que você tem aí com uma relação afetiva, uma relação familiar, como, de repente, um pensamento que vem constante na sua mente, né? Algo que se repete. Então, a gente pode pegar doenças, a gente pode pegar questões emocionais, questões intelectuais, questões espirituais, que hoje em dia a gente abrange isso também. Mas Dinheiro, tudo acredito aquilo, também que muita gente procura, sim, né? Porque o dinheiro hoje é uma das maiores travas, né? é, é o que é o foco, né, de todo mundo, né? O Sim. dinheiro. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa pode olhar e falar assim: ah, eu não prospero. Aí a gente olha o porquê dela não prosperar. Ou eu atinjo um teto máximo. Eu vejo que o dinheiro chega só até um certo limite, por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe. Ou então, eu consigo ganhar mais, mas automaticamente também aquele dinheiro vai embora. Alguma coisa quebra, alguém adoece e ele não fica na minha mão, né? Então, tudo isso que é um desequilíbrio, a gente consegue tratar. Eu Entendi. gosto de falar que é aquilo que a gente não fala para o médico. Né? Que você não chega para o médico para falar assim, nossa, eu tô sem dinheiro, não prospero, eu trabalho demais, né? Então é tudo isso, tá? Realmente, não tem como, né, gente? E o dinheiro é complicado, né? Assim, ficar Sim, sem ele, né? Porque eu falo, as outras questões a gente vai trabalhando e tudo, mas o dinheiro não tem como. Você precisa dele para, né, sim, para sobreviver. E isso tira muito a paz das pessoas, né? sim. E acaba gerando outros desequilíbrios. Então, só que ele também, a gente sabe também que ele não é a causa, né? A causa, é. Letícia, ele é a consequência, né? E, e o, Aliás, o- a falta dele, né?
E o que eu acho mais extraordinário nessa técnica é porque ela te traz, independente dela trazer uma causa ou não, a gente faz uma limpeza, né? Porque limpa-se aquilo que está interferindo. Mas quando ela traz uma causa, ainda existe, além da limpeza, uma compreensão. É como se imediatamente trouxesse uma Uma consciência para a consciência. pessoa. E ela muda, às vezes, só por compreender o que aconteceu. Não só nessa existência, mas em outras existências. Então, tem situações em que as pessoas não sabem o que olhar, mas que a vida às vezes está toda ali de cabeça para baixo, né? Então eles também trazem essa orientação, esse esclarecimento. E como, igual você falou, eu tenho outras vertentes de técnicas, cada um vai trabalhar de uma forma, eu acho interessante que é como se eles me conduzissem, por meio das outras técnicas que eu tenho, a utilizá-las. Então, isso sai fora do padrão que é ensinado no registro acástico. Né? E aí eu falo que cada um vai Aí criar a a sua sua forma. experiência aí, né? Aí eu, Você eu vejo que eles me conduzem, sabe? tem até um comentário aqui, ó. Citrinos. Letícia é minha terapeuta maravilhosa. A Letícia é só elogios, né, Letícia? É uma graça. Ah, obrigada. É, muito bom, muito bom. Peraí, eu ia te fazer uma pergunta aqui, peraí. Deixa eu ver se ela volta aqui na minha cabeça. Ah, meu Deus, você foi falando, eu não quis te interromper. Depois eu vou lembrar. Tá. Não vou lembrar agora. Depois a gente lembra. Aqui, outra pergunta, né? Porque muita gente confunde mediunidade com a leitura espiritual. Porque Uhum. o que você faz é como se fosse uma leitura, né? A pessoa traz aquela questão para você e aí Sim. você vai acessar esse registro. E quem vai trazer essa informação para você é a espiritualidade que trabalha junto, né? Não é você que vai lá buscar, é eles que trazem. Qual que seria a diferença, né, entre receber esses registros ou uma... Como é que é isso? Durante a sessão, você recebe uma intuição, você recebe uma mensagem, como é que é isso? Isso é uma É, curiosidade, né? aham. No registro, a gente faz inicialmente como se fosse uma frase de um texto de abertura. Né? Ali tem comandos verbais para que a gente acesse. Então é como se eu falasse assim: olha, para você chegar em São Paulo, você vai pegar essa rodovia e ir para lá. Né? Então é o caminho até chegar. Quando a gente fala a conexão com os mestres, na verdade, eu não associo eles a seres, vamos falar assim, a entidades ou a espiritualidade, porque é como se eu chegasse num bibliotecário e falasse assim: eu preciso desse livro. Então, não é o bibliotecário que me dá a informação, ele só vai aonde que o livro está. Né? Então, é ele que traz o livro para mim, mas não a informação não vem dele, ele traz o livro, vamos dizer Ah, assim. sim. Sabe? Entendi. Então, é comum a gente sempre fazer essa confusão, né, a sociedade de forma geral, entre o que é religioso, o que é espiritual, né, o que é quântico, porque os lugares que utilizam muito dessas técnicas são espaços religiosos, né, porque não há uma contraindicação, principalmente quando é técnicas energéticas. Então, nesse caso, é um procedimento em que você faz essa leitura desse pequeno texto, que é esse caminho para poder eu chegar até essa biblioteca. Quando eu chego lá, que eu conecto a esses mestres, que seria o bibliotecário, eu falo a pergunta, né? Ou eu trago a informação que a pessoa quer. Então, vamos falar assim, por que determinado cliente tem ansiedade? Qual é a causa disso? Né? Então, ele vai lá para poder me trazer esse capítulo. Né? E aí eu vejo a cena, né? No caso, na minha tela mental, eu vejo a cena. Então, para isso, a gente precisa realmente estar com a mente Bem limpa, conectado. conectado, né? E aí ele traz para mim essa informação, essa orientação, né? Me vem essa cena e essa cena eu passo ela para o cliente falando: olha, ocorreu isso, ou a orientação que eles trazem é essa, e depois eu faço um processo de limpar, porque no registro a gente solta
solta todas as interferências, solta peso emocional, solta as crenças, para sintonizar a um padrão perfeito daquilo que é necessário. Então a gente tira o que não está adequado ou a energia que a gente está trazendo para colocar uma nova vibração. Então, nesse caso, a gente fala que é uma técnica quântica, não há essa conexão mediúnica, ou uma entidade em si, ou um ser que faz isso por mim. Né? Ela não tem esse vínculo em si. Então, quando a gente fala, eu estou recebendo uma informação de uma entidade, aí é uma pessoa que ela recebe um espírito, que ela pode incorporar ele ou irradiar, para trazer aquela informação. No meu caso, eu estou indo lá na biblioteca para pegar o livro daquela pessoa. Sim. Tá? Então, o mestre é só para me entregar esse livro. Tá. Ô, Letícia, e outra coisa, no caso você pode acessar registros tanto do passado quanto do presente ou coisas relacionadas ao propósito de vida, porque assim, a maioria das dores da humanidade, elas residem no fato da pessoa não conhecer o seu propósito de vida. Sim. Não é verdade? E nessa busca, né, as pessoas elas vão se perdendo, porque elas acham que propósito de vida é uma coisa, ser um extraordinário. Não dá. Às vezes o seu propósito de vida é só ser mãe do seu filho ali. Exatamente. E pronto, né? Isso. Então, assim, pode acessar tanto o passado quanto o presente, e a pessoa pode também, através desses registros, descobrir qual o seu propósito. Como é que é isso? Sim. Não, ela pode, né? Igual eu falei que assim, a gente pode olhar tudo, qualquer coisa. Hoje em dia eu vejo que não há limites nenhum. Então você, ao acessar, ele pode te trazer uma existência, que a gente fala uma vida passada, né? Mas a gente traz esse nome existência até para não criar conflitos. Mas a gente pode ver algo do passado, a gente pode ver algo do momento presente, algo que está acontecendo ali, e a gente pode ver alguma informação também do futuro, porque esse registro não é só o que aconteceu. Esse registro, na verdade, esse livro, cada um tem com a sua trajetória de vida. Porque a gente sabe que, de certa forma, a gente tem um planejamento, né? Sim. Nós temos um plano a cumprir, e aí esse propósito de vida está nele, né? Então, eu consigo visualizar informações que possam vir do futuro para trazer um melhor equilíbrio para aquela pessoa. Então, o propósito de vida é uma das coisas que as pessoas muito buscam, porque é isso que você falou, elas acham que eu tenho que ser o presidente da República. Né? E, na verdade, o propósito de vida é o quê? É você ter uma forma de agir. É você, de repente, ser uma pessoa organizada. Isso pode ser o seu propósito de vida. Né? O seu propósito de vida pode ser você simplesmente, às vezes, aceitar a condição em que você está vivendo naquele momento. Né? E vivenciar ela. Né? Então, o propósito de vida, ele está muito atrelado às atitudes que eu tenho, a como a minha personalidade precisa ser desenvolvida e trabalhada. Então, no registro, a gente vai ver tudo isso, consegue ver esse passado, esse presente, o futuro, né? E qualquer situação que a gente possa querer olhar. Sabe? Então, assim, ótimo para quem está se sentindo perdido, né? Porque aí você auxilia ali, diante dessa informação, a pessoa pode fazer um ajuste de rota ali, né? Alguma coisa. Que também não é simples, gente, né? O fato de você ter a informação é ótimo, mas você sustentar esse passo que você tem que dar é muito diferente, né? Não é... Mas, mas o registro, o que é o bom dele? É porque é isso que é difícil, às vezes, quando a gente vai fazer um tratamento psicológico, por exemplo. Eu sei que eu estou numa situação que não é legal, mas eu não consigo sair. Né? Chocolate não deve comer, mas eu não consigo deixar de comer. Mas no registro, o que ele vai fazer? Ele vai lá naquela origem e ele vai mudar a sua frequência vibracional, a forma com que o seu organismo te leva a querer comer aquele chocolate. Então, quando você muda isso, dependendo do grau de intensidade da pessoa, isso muda automaticamente.
e ela não tem mais Aí essa vontade. facilita o Então, processo, sim, né? sim, porque Ah, é que ótimo. a orientação junto com a transformação. Então, a transformação ela acontece, igual a gente falou, mediante, às vezes, o merecimento, mediante o quanto aquilo está enraizado, e mediante a capacidade de compreensão da pessoa. Então, eu tenho, por exemplo, clientes que, em um atendimento, resolveu totalmente a situação dela. Né? Eu posso trazer um exemplo de um caso aqui? Eu ia te pedir agora, conta pra gente, né? Claro, né? Preservando a identidade da pessoa, mas assim, conta pra gente um caso Tá. assim que você falou, nossa, uau, nem eu pensava que fosse ser É, assim. eu tenho vários, e eu tenho dessa cliente que ela tem, na verdade, trabalha ainda a ansiedade, né? Ela desenvolve ainda o processo ainda de melhorar esse quadro de ansiedade, mas ela começou a ter um quadro de falta de ar, associado à ansiedade. Então, a ansiedade, ela já estava tratando, né? Não estava tendo resultado, e a falta de ar também em exames não deu nada. A gente fez um atendimento, ela era, vamos falar assim, adolescente, quando eu comecei a atender ela. Em um atendimento, conseguiu identificar-se que ela estava honrando a energia do avô, que faleceu com problemas no pulmão. Mas isso não está associado que ela trouxe o avô, que o avô estava encostado nela. Não, não é nada disso. Foi simplesmente uma associação pelo amor e o carinho que ela tinha a ele. Quando ele veio a falecer, ele faleceu por um problema no pulmão, e é como se aquilo ali tivesse se conectado naquele momento. Então, ela tinha crise de ansiedade associada à falta de ar. Em um único atendimento, a gente dá o comando limpou, e ela, assim, continua tratando a ansiedade, mas ela nunca mais teve falta de ar. Olha só. Então, isso ele pode mudar, né, assim, muito repentino. Como eu tenho também algumas coisas que a minha terapeuta atende em mim, como coisas mais simples. Por exemplo, começou a ventar, e aí você sente um medo. E aí você fala assim, por quê? Nunca tive nenhum trauma, nunca tive nenhum acidente, por que eu tenho medo do vento? E eu, né, vou e olho. Quando a gente olha, né, no meu caso foi o quê? Em uma outra existência, eu pequenininha, a minha mãe, em uma outra existência, ela veio a morrer exatamente porque um vento, a árvore quebrou, estava ventando, caiu na minha mãe e eu pequenininha vi aquilo. Então eu trago esse Essa medo, memória. essa memória, esse medo inconsciente de não ter vivido isso nessa, mas ter vivido na outra. Então, quando ela limpa isso, também é imediato. Aí eu consigo olhar o vento e falar assim, gente, eu não sinto mais nada. Mas não teve traumas nessa vida, né? Então, assim, o registro, em boa parte da situação, muda imediato. Só não muda por quê? Porque o nosso corpo, a nossa mente, na verdade, ela acostuma muito, né? Tudo que a gente faz repetido, ela se acostuma. Então, Sim. o registro, ele vai lá na origem. Eu retirei a origem. Porém, o corpo está anos acostumado a viver aquilo. E o fato dele estar anos acostumado, ele vai querer repetir. E como a gente não se coloca no estado presente, a gente vai, tipo, no turbilhão do dia a dia, a gente não Do observa. automático, né? Então a gente não observa. E aí eu acabo tendo a sensação ou aquele sentimento pelo fato de não observar, mas não existe mais a causa. Ela só está acontecendo por uma repetição da minha mente. Então, às vezes, só não muda por conta disso. E aí é um trabalho da pessoa em estar nesse estado presente para observar. Olha, eu estou repetindo. Mente, eu não preciso mais repetir. Isso já não faz parte de mim. Tá? Olha só. Então, tem Isso muitos aí casos deve assim. acontecer em várias situações, né? Sim. Isso aí. Nossa, quer contar mais? Olha, quer ver, ó, teve o primeiro caso, acho que o primeiro caso foi o mais interessante, que foi a primeira vez que eu atendi, eu nem era terapeuta. Era aquelas trocas de amigos, né? A minha amiga tá assim, olha pra mim, porque ela não conseguia se expressar. Ela tinha uma dificuldade imensa em falar, em se expressar, em se posicionar. E aí, como era o início, né, eu ainda não tinha essa conexão tão profunda de entender, de compreender. Me veio uma cena
dela muito pequenininha, como um bebê, como se fosse um desenho animado. E o bebê simplesmente caiu de ladinho. Mas a sensação que me veio era como se fosse algo muito grave, assim, com pais chorando, com pessoas em desespero. E eu fico de olho fechado olhando aquilo, e quando eu abro os olhos, ela está em prantos. Né? E aí eu falei, o que foi que aconteceu? E ela me fala que quando ela era bebê, que ela nasceu, ao invés dela dar aquele chorinho, ela deu tipo como se fosse como se fosse uma morte súbita ali, ela não reagiu, né? E aí os médicos teve que correr com ela para poder fazer procedimentos para ela respirar e dar o primeiro chorinho. Que aquele chorinho é como se o nosso pulmão rasgasse, né? Para respirar. E com isso eu fiz a limpeza. Fiz os procedimentos, fiz a limpeza, soltei e sintonizei a frequência do padrão perfeito para que ela pudesse se comunicar. E como minha amiga, eu percebi essa mudança e ela falava isso muito comigo, que aí sim ela voltou, né? Quer dizer, na verdade ela começou a ter essa facilidade em se expressar, em se comunicar, em verbalizar, né? Então foi uma coisa que foi nessa existência, né? Logo na hora que ela nasceu, e foi um atendimento. E nem era terapeuta ainda, né? Eu estava ali só, né? Vamos brincar, né? De poções mágicas, né? Então esse foi um que para mim marcou muito, né? Essa mudança, né? Muito, muito significativa, sabe? E como que você imagina uma coisa dessa, né, gente? Como que muda, né? Ô, Letícia, quem que pode fazer essa leitura? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. Não tem uma conexão de falar que tem que ter uma experiência, que tem que ter mediunidade, não. A pessoa ela precisa estudar sobre. Ela vai começar a aprender sobre quântica, né? Quando eu fiz, eu não tinha domínio nenhum sobre quântica, sobre o mundo da física em si, depois que a gente vai integrando tudo isso. Mas o que, na verdade, a pessoa precisa ela faz o curso. E ela precisa desenvolver nela esse processo de autocura. Porque se curando, olhando essas pequenas questões, né? Como, olha, o vento mexe comigo. Na hora que eu vou descer uma escada, me vem como se eu fosse cair. Né? As relações maiores, financeiro, relacionamentos e tal. Para que eu desenvolvendo isso, eu consiga criar essa habilidade de deixar a minha mente serena para conseguir acessar. Então, no início, a minha maior dificuldade era o quê? Era deixar a minha mente estar serena. Porque você só vai conseguir acessar se você deixar essa mente limpa. Silenciar, e isso vai através das técnicas, do autoconhecimento, né, das respirações, da meditação. Então, isso é importante, mas qualquer um pode fazer. Né, Letícia? Soltar, porque às vezes a gente controla. Eu falo muito confiar, isso. A gente enquanto, não sei você, né, mas eu, por exemplo, eu tenho as ferramentas para aplicar em mim, mas às vezes eu quero que outra pessoa faça. Sim. Porque a gente é tendenciosa, não adianta, né? Às vezes o negócio está ali na sua cara, mas você não vê por quê? Porque inconscientemente olhar para aquilo vai te levar para um lugar desconhecido e o seu cérebro ele quer te proteger. Total. Então, né, chega a ser uma coisa inconsciente. Então você não olha para aquilo, porque na verdade ele está tentando te proteger. Por isso que eu acho tão maravilhoso, né, o grupo que a gente tem, né, das terapeutas, para a gente poder fazer isso, porque uma pessoa que chega de fora, ela não tem, como é que eu vou dizer? Ela não tem nada ali. Acho que é o julgamento que a gente cria, né? Exato, para olhar. Então ela vai olhar para você sem nenhum julgamento, né? Sem nada. Então é muito bom isso, é maravilhoso. É porque é o confiar, né? Eu acho que assim, quando a gente tem uma informação, uma leitura, às vezes ela vem e a gente não confia que pode ser aquilo, né? Quando é nós com nós mesmos, né? Quando é com outro, você não sabe da vida dele, você não tem a informação. Então ela vem, né? Ela vem e você confia. Agora, quando é nós mesmos, a gente ainda fica nesse receio. Por isso que a gente fala, não atenda a família, né? Porque às vezes você vai falar alguma coisa com a família e ele vai falar assim, não, mas você tá falando que você já me conhece, ou você tá de picuinha, né? Então acontece isso, né? É complicado.
E outra coisa também, às vezes a pessoa também não quer falar, né? Ela tem receio de falar também. Ô, Letícia, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Por exemplo, a pessoa que ela vai passar pelo atendimento com você, ela chega e leva para você apenas o incômodo dela, ou ela precisa de te contar alguma história, ou não? É Olha, só falar de como é que é. hoje, na verdade, as pessoas elas têm a necessidade de contar a história, né? Então, assim, eu faço um atendimento de 2 horas. Se eu for olhar o tempo que eu gasto para poder fazer a técnica mesmo, é entre 20 a 30 minutos, mais ou menos. É, o pessoal Entendeu? escutando. Então o resto é mais escutando. Então, na verdade, a pessoa ela pode contar uma história, ela pode trazer só a situação bem prática. Eu posso fazer isso estando com ela presencial, eu posso fazer isso estando com ela online, né, simultâneo, igual nós estamos aqui. Eu posso fazer isso com ela lá na residência dela e eu na minha, às vezes em outro país, que é o que acontece, né? Eu atendo as pessoas. Então, essa forma de acesso, a energia ela é muito inteligente. Né? Às vezes você não precisa nem ter o nome da Sim. pessoa, você precisa só conectar ela. Então, às vezes, tem clientes que eu não conheço eles, né? Às vezes são pais de pessoas que eu já atendo, são filhos, então eu nem nunca vi, eu só tenho, às vezes, ali o nome, né? Uma data de nascimento. Então, essa forma energética, ela tem essa capacidade. A gente fala que a energia ela é inteligente, né? E aí, quando a gente vai fazer esse processo que chega até mim, essa situação, eu nunca dou um comando de falar assim, que isso seja resolvido, que isso seja curado. Nunca é uma oposição ou um desejo meu. É sempre para um bem maior que venha a liberação, porque até as frases que a gente fala, né, que é soltando, né? Eu solto a interferência negativa, eu solto o peso emocional, eu solto as crenças. Até essas frases, elas vão vindo como um download, né, nessa mente vazia, Sim. para poder a gente afirmar e soltar o que precisa da pessoa. Tá. Eu vou fazer uma pergunta, mas aí depois eu vou falar a palavra-chave, mas é só para eu não esquecer a pergunta que eu quero fazer. Vamos supor, tem um familiar meu, vamos supor, um conhecido, uma amiga, que está sofrendo alguma questão. Eu posso pedir para fazer o registro para ela ou ela tem que autorizar? Como é que é isso? Ela precisa autorizar. Ela precisa? É, Ah, tá. Então precisaria. é ela que tem que pedir. Assim, ela tem que estar ciente, sabe? Ela tem que estar ciente, porque já aconteceu situações que às vezes os filhos, né, homens, né, eles não é muito fã, né, de fazer isso, né? Mãe gosta de fazer Então, pro filho, né? então a mãe, é isso mesmo, a mãe gosta, faz meu filho e tal. Então, assim, a pessoa precisa estar ciente, porque eu acesso o campo dela. Se ela não estiver ciente, às vezes já aconteceu de falarem que sabiam, né? Tipo, não, ele sabe. E Ele eu não tentar sabia nada. acessar e não sabia e eu não conseguia acessar. E aí Ô, eu mãe, volto e falo, olha, não consegui acessar. O campo não foi acessado. Aí depois que eles voltam e falam, eu não falei mesmo não. Então precisa estar ciente. porque tem igual os arcturianos, por exemplo, né? Eles também não, você não Não pode. acessa. A não ser que seja para uma criança menor, que você ainda É, responda por ela, é diferente, mas ou um acamado, né, que está, e- assim, não consegue realmente responder por ele mesmo. porque tem o livre-arbítrio, né? A gente tem que Sim, respeitar, né? Por mais que você fale, mas isso vai ser bom, mas isso é na sua visão, você não sabe, né? sim. Qual o ganho secundário que tem aquela dor ali para aquela pessoa? Às vezes ela não está preparada, ela não quer sair daquilo dali, É, né? é Porque porque a gente está acostumado à dor, né? sim, com certeza. Por mais desconfortável que esteja, é o que você sabe lidar, é o que você Sim, conhece. Então, quando você olha para aquilo e você vai para um outro espaço, isso apavora. Ah, mas apavora. vai ser bom para ele. Mas é desconhecido. Aí você tem que aprender tudo de novo. Por mais que, igual você falou, Sim, né? Os registros têm a questão que ajuda a lidar com aquela nova situação, que facilita todo o sim, processo, mas a pessoa ela tem que estar disposta.
a encarar o ela, processo, né? ela tem que querer, porque ocorre também, isso entra no merecimento, né? Às vezes ela vem, ela tá até interessada em fazer, em melhorar, mas por dentro dela ainda não chegou naquele limite, sabe? Então ela às vezes está fazendo porque alguém falou, porque ela escutou, porque ela acha que vai ser algo imediato. Então a energia, ela não é só vinda do terapeuta. Ela é muito da pessoa, porque é o poder da pessoa em querer realmente mudar aquela situação que vai levar a essa mudança. Né? Quando a gente fala lá nos dizeres a fé remove montanha, é nesse aspecto, porque o terapeuta ele tem a ferramenta, mas o desejo real, a abertura real, a conexão, ela vem da pessoa, ela vem de quem está buscando aquilo ali. Então, mesmo que eu busque, mas eu tô aqui, eu tô querendo ser atendida. Mas será que por dentro você tem realmente esse desejo? E o que vai acontecer quando você mudar isso? O que vai O que acontecer você quando vai você deixar para deixar trás? que você vai deixar para trás? Quando você se sentir, de repente, com o dinheiro que você quer ter, você consegue se ver com ele? Você consegue saber o que você vai fazer com ele? E aí você se perde às vezes, né? Então isso acontece muito. É. Vou rapidinho só falar aqui para o pessoal, a palavra-chave da nossa live de hoje vai ser registro. Para quem está chegando agora, que não conhece, o que, que acontece, gente? Ao final de cada mês, a gente faz um sorteio, tá? Eu vou avisar vocês, né? Tem que acompanhar aí nas redes sociais, eu vou avisar a data. E aí a gente vai sortear algumas dessas terapias que a gente Uhum. está abordando aqui ao longo do mês, tá? Então, para você participar do sorteio, você precisa de anotar a palavra-chave que você ouviu em alguma das lives. Aí você tem que ir lá na minha bio, tem como é que chama, gente? Um formuláriozinho, você vai clicar lá no link, vai preencher o formulário, vai colocar os seus dados, né? O que você gostaria de trabalhar, isso e aquilo. Pronto, e aí você já vai estar participando. Tem também as regras aí no meu feed, você pode buscar lá que você vai achar as regras para você participar. E aí você coloca essa palavra-chave. A de hoje é Registro. registro, tá? Então, não perca. Quem sabe aí é a É, sua oportunidade, né? De passar por iniciar, registro, né? exatamente, e iniciar aí o seu processo, né? Quem sabe? A Com espiritualidade certeza. nunca engana, não erra. É, o Se universo for, ele conspira a favor, se né? for para ser essa hora, você vai ganhar o sorteio e pronto. Deixa eu ver aqui mais. Aí a sessão você já estava falando mais ou menos como que acontece, né? Mais ou menos 2 horas que você gosta de Sim. ouvir, pode ser online ou presencial. A questão do retorno, Letícia, como é que funciona? Aí você explica pra gente como é que é isso. Tá, isso eu deixo muito aberto, porque cada caso vai ter uma forma diferente, né? Então, igual nesse caso dessa cliente, o problema da falta de ar resolveu e pronto, né? Eu tenho um Sim. outro cliente que eu atendo ele de 6 em 6 meses. Ele sempre tem uma dor no ciático, então aí ele vem, passa por medicamento, não resolve, não resolve, e ele vem. Quando ele veio a primeira vez, eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque ciático é uma fisioterapia quase, né? Aí, no primeiro momento, eu consegui resolver e aí ele sumiu, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, né? O moço não deve ter gostado, nunca mais apareceu. E era o início, né? Então, aí eu percebi que de 6 em 6 meses ele vinha, que era onde que a dor voltava, o corpo acostumava nessa rotina e voltava. Então, em termos de retorno, ele não tem essa necessidade de falar assim, olha, você tem que retornar para dar continuidade. Agora, quando eu vejo que a pessoa ela tem, né, vamos falar assim, ela traz muitas questões de abuso, ela traz muitas situações, né, que são as dores principais, né, dor de abandono, rejeição, humilhação, né, quando ela tem muitos conflitos, né, internos, quando ela, na verdade, está nesse processo do despertar, porque tem pessoas que elas vêm também que elas não estão trazendo dores, vamos dizer assim, né, em outros aspectos. Ela está desenvolvendo mesmo, né? Então, tudo isso é possível, tanto para você liberar aquilo que está ruim, quanto para você alavancar. Então, nesse caso, não há
uma determinação de retorno. E o registro, ele não tem também um tempo mínimo para falar assim, olha, você fez hoje, você só pode fazer daqui a 3 meses. Você só pode fazer daqui... Ele não tem esse tempo mínimo. O que ocorre é que em determinadas pessoas, o processo de catarse, que é a liberação daquilo ali, pode ser intenso e ela não dá conta. Porque em determinadas situações, por exemplo, a gente solta a falta de sucesso. Vamos falar assim, prosperidade, algo que as pessoas procuram muito. Aí você vai lá e entende que o que está ligado à falta de prosperidade daquela pessoa é as relações que ela está convivendo. Então, aí você simplesmente dá o comando de soltar. Então, o que vai acontecendo com as relações? Elas vão indo. E a pessoa não consegue ficar sem aquelas relações. Né? E seja amizade, seja ali a família o tempo todo grudado, né? Ou até mesmo o trabalho, né? Que às vezes a pessoa, de repente, ela sai do trabalho, alguma coisa acontece e ela não compreende que aquilo ali é uma porta de abertura. Então, é a catarse que também traz esse tempo para a pessoa. Então, eu sempre deixo, né, a título pro cliente para ele determinar. Né? Então, eu tenho pessoas que fazem mensalmente, fazem quinzenalmente, esse senhor que vem a cada 6 meses. Né? Então, isso vai muito de cada um no seu processo. Entendi. Até porque também, né, Letícia, tem igual você está falando de ansiedade, né? Que você trata uma pessoa. São camadas, né? Sim, sim. É igual uma casca de cebola. Você vai juntando aquilo dali, aí na hora de tratar também você tem que fazer Tem que o tirar as inverso. camadas. Você tem que ir tirando Sim. aquelas camadas, né? E, então, alguns provavelmente, né, demoram mais tempo, outros Outros mais menos, né? rápidos. Sim. Ai, nossa, eu fiquei curiosa, você sabe, né? Porque eu adoro, eu não conheço, né, os registros. Eu falei, gente, vou conhecer hoje. Mas que maravilha, gente. Peraí que eu fechei aqui as minhas perguntas, meu Deus. Peraí, Letícia. Pode falar, Letícia. Não precisa Teve ficar uma situação que eu acho que é interessante, conta. que isso foi no meu caso também, né? Eu fui tratada com isso, que é para a gente ter a Ah, dimensão do quanto que é possível, né? Eu fiz uma viagem para Tocantins e depois que eu fiz essa viagem eu descobri que isso era um propósito do meu espírito naquele momento. E quando eu voltei da viagem, a sensação que eu tive é como se eu tivesse me tornado uma senhora bem idosa, sabe aquelas senhorinhas que são baixinhas, gordinhas, né, ah, com os seios fartos, né, que acolhe todo mundo. E eu comecei a ter aquela sensação e eu falei, gente, mas né, nem engordei em peso, por que que eu tô sentindo isso? Mas era muito, muito fixo aquilo. hum, E aí eu olhei nos meus registros, mas, né, como a gente comentou, às vezes a gente fica assim com a pulga atrás da orelha, será que é isso? Será que não é? E não confiei. Aí eu fui para minha mestre, né, para olhar para mim. hum. E ela trouxe que como eu fui num local em que o meu espírito precisava ir para resgatar uma energia antepassada, essa energia ela foi resgatada, mas ela não tinha sido acoplada diretamente no meu corpo. Então estava assim, era como se um momento eu sentisse a minha energia, outro momento eu sentisse essa energia que tinha que realmente centralizar o meu corpo. Então, a partir do momento em que ela fez esse alinhamento, né, eu tinha percebido isso analisando o meu próprio registro, mas não fiz. Quando ela fez esse alinhamento, eu consegui ter até uma capacidade de lidar com plantas, que era um tratamento que eu estava querendo fazer há muito tempo, e que eu não conseguia. Então, Olha, assim, o desbloqueou. alinhar desbloqueou. Então, alinhar do corpo, sabe, o centralizar, né? Então, eu falo que o registro ele pode ser trabalhado em qualquer situação, mas que a gente ainda está muito voltado para essas áreas que é relacionamento e finanças. Né? A gente está muito olhando para isso ainda, né? É um pouco difícil ainda a pessoa ter esse olhar para ela mesma para falar assim, o que realmente em mim muda, o que realmente em mim incomoda, o que realmente em mim não está legal, fora essas áreas que é relacionamento, né? E finanças. Ô, Letícia, suponhamos que você receba uma pessoa
E aí você vai lá, o que que você quer trabalhar? Ela fala assim, minha vida está toda um caos. Como é que faz? Marina, eu falo, escolhe o que dói mais. É, É, quase isso, né? você, como é que você faz? Porque o que que acontece, né? Igual eu falo, às vezes você vai trabalhar uma coisinha aqui e você acaba resolvendo Ixi, outra ali, porque tá muito ligado, né? sim, sim. Como que É, a Letícia faz isso? quando é assim, são casos muito comuns, né, de eu estou perdido, né, por isso que é importante esse momento que a pessoa vem e ela fala, porque ali ela já põe tudo, né, eu sempre E trago aí você como vai captando, né? isso, vai pegando um pouquinho de cada coisa. E aí eu sempre trago esse pedido de, eu vou lá para a sessão de orientação, tá, então eu chego lá na sessão de orientação. Qual é a primeira orientação que pode ser traga para aquela pessoa? E aí eu vou trazer um exemplo que foi o meu primeiro atendimento como registro, né, que eu recebi. Eu fui para olhar para uma doença. E o que eu recebi naquele momento? Os mestres falaram comigo que eu tinha que trabalhar a minha humildade, que eu tinha que trabalhar os meus traumas da infância e que eu tinha que me conhecer. E aí você chega e fala assim, mas peraí, eu quero que você resolva uma doença, né? Como é que você me dá mais três questões que eu nem tenho conhecimento disso, Eu né? vim buscar solução e tô levando Solução, problema. Como você me dá assim? mais três problemas. E aí isso, né, na verdade, isso para mim abriu um leque de possibilidades, porque eu fui olhar o que que era a humildade, fui desenvolver, fui olhar tudo isso. Então, quando a pessoa ela tá nesse processo perdido, ou quando ela quer um caminho, né, ela quer realmente um caminho, até nesse processo do despertar, a gente vai na busca de orientações, né? E aí nessas orientações é interessante que o registro como o registro, a gente que acessa, né? Você que acessa. Mas o que que eu gosto de incluir no registro? Eu sempre coloco a pessoa num estado de frequência, numa vibração mais elevada, porque ela ali, ela também se conecta, ela consegue sentir muitas coisas e às vezes a mesma informação que vem para mim, às vezes vem para ela, né? E a gente está falando de uma pessoa que às vezes é leiga, né? Uhum. Então, eu sempre vou nesse caminho da orientação e vou, aí nesse primeiro, às vezes, um primeiro atendimento é um turbilhão de informações, né? Igual chegou para mim, olha, você vai trabalhar isso para chegar na perna. Já tem 8 anos, até hoje a doença ela está aqui, mas todos os meus outros caminhos foram abertos, né? Então, eu comecei a compreender isso. Eu tirei a visão de que eu queria tratar uma doença para me tratar como um todo. E é o que eu Pois oriento para a é, pessoa. exatamente. Às vezes, essa doença ela foi usada como um gatilho para te Sim, levar, porque se não aparece no corpo físico, ela não vai tomar atitude. Então, sim. vamos, né? E às vezes não é a hora ainda de você se livrar disso, né? Sim. É fantástico, né? O cuidado da espiritualidade com a gente. Eu fico assim pensando, o que que seria de mim se eu não acreditasse nisso, né? Se a gente não acreditasse, né, Letícia? E a gente vê que tem pessoas que não acreditam e elas estão aí, tá? Tudo bem, cada um com suas crenças, mas eu acho que seria tão difícil, né? Tá, total. Porque assim, ali na hora que você está passando por aquele momento, aquela dificuldade, você saber que você não está sozinho, que você está sendo amparado, que você está sendo assistida, e que se não fosse, né, a terapia, o auxílio deles, seria insuportável, Sim. né? E a gente vai nos moldando ao ponto de tirar o que eu falo que é as vendas que a gente coloca da Matrix, né? De enxergar esse mundo que não é essa verdade, para poder você começar a perceber que você tem uma capacidade e que essas técnicas hoje, por exemplo, elas estão acessíveis no sistema público de saúde. Né? Então, sai dessa crendice ainda de que é algo religioso, de que é algo de magia, né? Porque elas estão ali, só que elas não reverberam ainda para que muitas pessoas conheçam, porque a gente sabe que existe uma indústria farmacêutica, existe, né, Exatamente, a um máfia, processo né? ali, uma máfia ali de não querer que a pessoa expanda, porque não é só
tratar o ser humano ali. Ele muda como um todo. E tudo que está à volta dele cresce também. Então é a família que evolui junto com ele, é o trabalho que ele está, é as comunicações que ele tem. Então tudo, né, melhora, né? Não é só ali ele fazendo isso, né? Então hoje esse acreditar, né, esse ter a fé, eu falo que não é a fé só em algo superior, mas a fé em nós mesmos de que a gente pode, né? Então hoje eu entendo isso, hoje eu posso, né, e através de uma conexão mental levar um benefício para uma pessoa que está do outro lado do país, né, que eu nem nunca conversei com ela, né? É fantástico. Então, Deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui, ó. Aliás, é um comentário e depois tem uma pergunta que eu ia fazer e a Flávia fez. O comentário é: fui fazer um atendimento coletivo no espaço da Letícia e simplesmente fui a única que compareci. Foi um atendimento incrível e libertador. Ah, foi um presente, né? foi. Isso aí a gente chama de presentinho do universo, né? Total. Todo mundo ajudou você a pagar a A sessão fazer o individual. atendimento, isso, individual. Gente, mas isso é presente, Letícia. E É. tem gente que não vê. Olha se isso Não, não é um eu presente. falo eu falo que é os milagres que o universo nos traz, sabe? Exatamente. E isso Aí, acontece muito, assim. pois é, aí na hora que ele falou de atendimento coletivo, eu ia te perguntar, né? Registro pode fazer coletivo? Pode, Sério? e o que eu mais faço é coletivo. Aí Gente, agora eu mas vou. como que você acessa assim, várias bibliotecas? Como você fica A gente louquinho, não? Mas aí o que acontece? Quando é coletivo, a gente vai dar um assunto específico. Ah, Entendeu? sim. Então, Entendi. coletivamente é um assunto específico. Então, vou fazer um marketing aqui. Todo final de ano eu faço uma virada energética. Então, o conceito é o quê? Que coletivamente, dentro daquela egrégora, né, que está ali, a gente olhe para os traumas e bloqueios que teve mês a mês. Então, eu vou lá para janeiro de 2025. Aí a pessoa ela mentaliza, mas se ela não mentalizar também não interfere, é só para um processo dela. Mas aí eu dou o comando para que naquele mês a gente limpe de toda aquela egrégora traumas, interferências, pesos emocionais, crenças. Então, coletivamente, e na verdade eu uso também para ancorar o campo. Então, o registro eu não uso só para fazer um processo de limpeza, eu uso também para fazer um ancoramento, né? Então, é como se fosse também um campo de proteção que se cria por meio do texto, né, que eu falei que a gente lê, de abertura e de encerramento, para chegar nisso. Então, é possível fazer e é uma das técnicas que eu mais faço. Tipo, vou trabalhar dinheiro. Aí quem quiser, Isso, vai. quente, Olha, é. Aí, o que é interessante também, hoje em dia, nesse mundo agitado, a gente nunca tem tempo para nada, né? Então, eu vou lá e marco o horário. Olha, gente, hoje às 19 horas eu vou fazer. A pessoa, ela me passa o nome dela, né? Pelo nome dela, eu acesso o nome dela dentro da egrégora. Então, eu faço um procedimento antes eu mostro que ali tem uma egrégora. Então, a egrégora da técnica X. Trazendo essa egrégora, eu mando essa egrégora para essa leitura de abertura. E aí ali eu falo, essa é a egrégora X. Então, todas as pessoas que estão compostas ali, elas recebem o benefício. Se elas estiverem presentes comigo na hora ou não, o benefício ele é feito. Então, não há essa necessidade também dela estar ali, né? Seja ah, individual tá. ou coletivo. Entendeu? Entendi, entendi. Interessante. É diferente. É por isso que eu gosto de trazer, porque cada técnica, né, tem a Sim. sua, igual, por exemplo, os arcturianos. E se você não tiver paradinha, mentalizando junto, você não precisa estar perto e nem com Aham, o campo sim. perto, mas se você não tiver paradinho, você não recebe. Então, no Não, caso essa dos já. registros, não tem nada que impeça. A pessoa pode estar Não, não. trabalhando e ela vai estar ali recebendo. Sim. Gente, que interessante. Pode ter da pessoa às vezes, sentir um calor, pode ter da pessoa sentir um sono, mas isso é muito de cada um, né? Depende da sensibilidade da pessoa. Mas até hoje eu nunca tive nenhuma situação drástica ou que, nossa, mas eu senti muito sono, eu estava trabalhando, precisei parar. Não, são coisas assim, se a pessoa sentir, é muito sutil. Então não há essa necessidade dela estar ali presente, porque
eu vou até o campo dela. Então, vamos falar assim, eu vou na biblioteca em que o livro dela está lá. Então, ela, onde que ela estiver, não altera. O que ela estiver fazendo, não altera. Chegou outra pergunta aqui, ótimo, adoro perguntas assim inteligentes. Tá. Como é dado o feedback para o cliente no coletivo? Como a gente faz sempre técnicas específicas, né, assuntos específicos, nesse caso eu não olho a causa. Né? Então vamos falar assim, estou tratando financeiro. Individual poderia trazer lá uma causa de falar assim, olha, em uma outra existência, você perdeu tudo e você traz a dor dessa perda e acha que nessa vida você não vai conseguir nada. Ok, então eu trago uma causa. No caso do coletivo, a causa, para mim, ela não faz diferença. Eu só vou dar o comando para limpar aquilo. E falar, então, foi feito isso. Isso. Porque a diferença entre o individual para o coletivo é que o individual você pode vir ou não, porque também não significa que venha a causa. Às vezes você pergunta, qual que é o motivo dessa ansiedade? Não tem causa. Então você só limpa. Pode ser que tenha, Não, né? Causa tem, não te interessa saber, né? Não, eu falo, eu falo causa eu falo assim, no sentido deles trazerem informação, às vezes não tem, né? Não tem algo assim, porque o registro, ele vai que muito... seja relevante falar. Não digo relevante, mas vamos falar assim, a ansiedade, por exemplo, a gente sabe que ela é um processo ali de um medo do futuro, vamos dizer assim, Sim. né? Mas esse medo do futuro, ele pode ter sido criado por uma outra existência que você está trazendo. Ele pode ter sido criado por uma situação que você vivenciou na sua infância. Então, isso seria uma causa. Agora, vamos falar assim, você está com ansiedade por conta do seu dia a dia, de estresse, que é a rotina normal do brasileiro, vamos dizer assim. Então, não é uma causa, né? É por conta ali do dia a dia. Então, a causa, ela vem muito quando está atrelado a alguma situação vivenciada, né, mais no passado, ou em outra existência, que gerou interferência negativa e peso emocional. Muitas vezes é melhor curar sem saber. Tem situações, igual eu tive um caso que ele foi muito interessante a pessoa saber, porque o ex-esposo dela já tinha separado, ele já tinha falecido já, mas ela ainda não conseguia perdoar ele. Ela tinha uma dificuldade imensa e isso estava atrelando a ela muitas questões ruins e também a família. E aí, olhando para o processo dela, a gente identificou que em uma outra existência, ela tinha o propósito de orientar ele. A intenção era que ela orientasse ele. Ela era uma senhora, ele era um rapaz e tinha que orientar. Mas ela se apaixonou por ele. E ela não quis orientá-lo. O que ela fez foi falar assim, você vai ser meu. Só que ela sabia que não podia ter ele como um relacionamento afetivo, mas ela não permitiu que ele fosse para o mundo. Então ela quebrou o propósito dele. Nessa existência ele veio e de certa forma ele acabou prejudicando ela de diversas maneiras. Então o fato dela só ter essa informação, ela teve a consciência ali na hora. E eu nem tinha chegado ainda a fazer o processo de limpar. Ela teve ali na hora essa consciência e ela mudou a dificuldade que ela tinha imensa de perdoar. Né? E ali na hora ela sentiu como se tivesse tirado dela mesmo. E aí, claro que com a limpeza melhorou. Então, isso é um resultado, né? Tem pessoas que elas não querem saber o que elas viveram. Né? E elas até me falam, por isso que eu não sei, porque senão a gente tinha que saber. Mas tem umas que eu acho que é o meu caso, a gente quer saber. Porque, para mim, por exemplo, o fato de saber me leva a compreender porquê daquilo que está acontecendo. Então, tem aqueles que, né, para eles não fazem a diferença, exatamente porque não quero saber, né? Mas tem os que realmente eles se curam através da informação. Né? Tipo, olha, tem uma lógica. Entendimento, né? Sim. Você não ficar também se sentindo injustiçado. Porque, na verdade, quem tem um pouquinho de consciência não precisa nem saber o que fez em outra vida, não. Porque não existe vilão, não existe mocinho. Não existe vítima e algoz. Todos somos, né? Entende?
É uma roda, uma hora É, você tá lá, outra. Então, assim, né? Mas ajuda, né? Em alguns casos ajuda. E eu acredito também que a espiritualidade, ela também só vai trazer aquelas informações que você que dá tem conta. condição, né, Sim. de receber. Eles não vão te jogar na sua cara uma coisa muito grave que você fez, que aquilo ali vai te gerar um trauma, quer dizer, você está indo para É. limpar e você vai sair de lá. Isso não É. existe, né? Isso é um aspecto positivo que eu acho do registro, que não questionando outras técnicas, mas tem técnica em que a pessoa que vê a situação, não é o terapeuta, né? Então eu acho interessante do registro, porque quem vê, né, quem primeiro tem informação somos nós. Então também existe um filtro, às vezes, ali, diante do que você consegue perceber do cliente, né? É, Então isso eu acho interessante também. você está falando aí, está me lembrando muito a psicoterapia reencarnacionista. Você já Uhum. ouviu falar? Sim, sim, Então, já. ela é mais ou menos assim, É. só que quem tem a visão é o próprio consultante. Não, Então, e aí isso pode ser traumático para ele, né? não, mas é aquilo que eu te falo, a espiritualidade ela só vai deixar Sim, ele ver o que que é tranquilo, entendeu? Eu já fiz uhum, sessão. E entendi. aí teve momento, igual, por exemplo, eu morri. Ah, mas como que eu morri? Não, não mostrou como que eu morri. Só que foi, né? Eu fui jogada ali naquele lugar onde que estava ali, eu sabia que, mas eu não sei como que aconteceu. Então eles não mostram assim detalhes, é só as informações que você precisa saber. É fantástico também. Uhum. Assim, é mais ou menos nesse estilo de trazer, às vezes, uma coisa que você está vivenciando hoje que você não linka com nada, tipo, da onde que vem isso, De onde que gente, né? vem? Aham. Lá de trás, né? E então é maravilhoso. É, Nossa, eu eu amei. já tive Amei. essas experiências ao contrário, assim, né? De outras pessoas virem mesmo e ter essa visão mais assustadora. Mas eu acho que é realmente cada um e cada um consegue vivenciar, né? Mas se a pessoa também não tivesse condição, eles não iam É, não mostrar, ia né? mostrar, com certeza. Porque ela, imagina, eu fui fazer uma terapia e eu saí de lá apavorada e traumatizada. Não, é porque às vezes ela precisava de ter esse choque, Sair traumatizada para poder ter esse balanço, né? Tipo, olha, começa a entende? olhar para sua vida. Exatamente. Exatamente. Ou falamos juntos. É, nossa, Letícia, eu amei. Agora, a Ai, gente já está também. terminando, né? Nossa, a gente já passou 7 minutos, nem parece. É, eu queria que você deixasse um recado para quem está aqui, para quem vai assistir, né, a gravação, para essas pessoas assim que estão num momento que se sente perdido, que não sabe o que vai fazer, que você tem para dizer para essas pessoas? Ó, a nossa vida, de certa forma, ela é sempre alto e baixo, né? Tirar a ilusão que foi criada diante da Matrix que tudo vai ser perfeito e maravilhoso. Ele, na verdade, ele só vai ser perfeito e maravilhoso a partir do seu ponto de vista. Então, o que muda não é o externo, o que muda é o interno. Vai ser a mudança em nós. Então, quem está neste momento em que está passando por diversas situações, em diversas áreas, né, em conflito, eu acho que a primeira questão é olhar internamente, sentir-se internamente, vai precisar de um apoio profissional, sim, né, porque ele vai direcionar, mas é ter a certeza que, ao mesmo tempo que você está na montanha-russa lá em cima, você está lá embaixo. A roda gigante ela vai girando, né? E aí a gente sai dessa ilusão e dessa imaturidade de achar que tudo vai ser maravilhoso. Então, não é a falta de problemas, é a forma com que você olha para eles que vai mudar a sua percepção de vida. Então, hoje eu mudei a minha percepção de ver o mundo, de enxergar as coisas, daquele pedacinho que você bate na beirada da cama e fala assim: nossa, doeu e meu dia vai ser ruim por conta disso. Não, você pode até dar uma xingadinha ali, mas você pode saber que o seu dia não precisa ser ruim por conta disso. Uhum, com Né? Então, certeza. as técnicas, a gente tem hoje em dia muitas técnicas que elas são energéticas, são quânticas, tem muitos terapeutas maravilhosos. Eu acho que buscar isso é buscar em você o seu eu verdadeiro, né? Quem é você? O que você veio fazer? Qual que é a sua essência? Né? E aí a gente começa a enxergar
e tirar a culpa do mundo, né? Porque a gente começa a falar assim, não é o outro o culpado, é só a minha forma de enxergar que é diferente. Então a Sim. gente pode sim. Então eu falo que eu saí de uma vida de repleta abusos para hoje olhar e falar assim, gente, é maravilhoso. Mas não significa que eu estou ganhando em rios de dinheiro, não significa que eu não tenha situações de conflitos ou obstáculos. É porque hoje em dia eu já olho e falo assim, é comum, é normal. Ah, o carro estragou? É normal, ué, o carro estraga, tem que estragar. Ah, mas o bicho adoeceu? Normal. Né? E aí você vai e conversa com o universo para falar assim, olha, eu tenho essa necessidade chega até mim. E confia, né? Então acho que a maior a palavra-chave que eu traria, né, fora o registro que a pessoa vai ganhar lá depois, Ah, seria confiar e acreditar. Quando você acredita, quando aquilo vem dentro de você, ele acontece. Porque primeiro precisa partir de dentro, tá? é. É de dentro para fora, sempre, É de né? dentro para fora. E aí, quem quiser pode me procurar também, né? Que eu estou aí atendendo online, Com presencial, certeza. em Belo Horizonte, Com demais certeza. lugares. Gente, olha só. A Letícia, eu vou salvar a live, tá? Ela vai ficar salva aqui. Eu vou colocar ela como colaboradora. Quem quiser entrar em contato, pode mandar para ela um direct. Quem quiser, né, o contato dela também, e tiver o meu, pode me pedir que eu passo, tá? Para poder, né, fazer alguma coisa, gente. O que você não pode é ficar É, sofrendo com os braços cruzados, achando que vai chegar alguém para te é. salvar. Não Não vai. vai. Às vezes até Então, chega, né? Mas a gente nem enxerga, né? mas assim, então, faça o seu movimento, entendeu? Sim. Dói, dói, mas vai valer a pena, né? É Vai valer a pena. eu gosto de falar que é um mal menor em prol de um bem maior. Exatamente. Tá? A É gente isso nunca mesmo. vai fazer uma reforma na casa sem passar pela poeira, né? Então é É, necessária aquela poeira, mas você sabe que depois ela vai estar melhor, né? Então exato. é isso em nós. Nesse exato momento, nesse tempo e espaço agora, eu estou passando por uma situação desafiadora, que É. é assim, totalmente dentro da normalidade, porque Sim. a gente tem que fazer escolhas. Se você quer crescer, você tem que sair da sua zona de conforto. E o próprio nome diz conforto. Então, se você É, sai, você vai cair numa zona de desconfortável. desconforto. Sim. Então, assim, e tá tudo bem, entende? Faz parte do processo, né? A gente tem que acolher e saber que vai passar. Então, Sim. é isso. Letícia, Ai, nossa, agradeço. eu amei o nosso bate-papo. Te agradeço demais. A Letícia vai voltar aqui, gente, provavelmente em janeiro, porque novembro nós já estamos em andamento, dezembro eu já fechei também. E eu quero que você volte para você falar de Sim, cromoterapia, que eu também acho interessante, e as outras terapias que você com tem aí. certeza. Com E certeza. é isso. Muito obrigada Ai, por ter queria. aceitado o convite. Eu agradeço todo mundo que está aqui, um monte de gente aqui, ó, cliente dela, fazendo Abraço. comentário. Então é Gratidão. isso, gente. Tá, Então, muito queria obrigada. agradecer muito. Agradecer você, a oportunidade, a todos, e esse trabalho maravilhoso que você faz, né? Porque aí as pessoas começam a entender, compreender, elas têm uma visão diferente. Então, gratidão por você estar seguindo o seu propósito, Com que é um dos seus certeza. propósitos. E quem entrou aqui hoje pela primeira vez, que veio através da Letícia, então, toda terça e quinta a gente tem lives para falar das terapias que curam. Porque, gente, Sim, conhecimento é tudo, né? é tudo. Então, é isso. Letícia, Muito muito obrigada. obrigada, tá? Fica com Deus, que Deus te Gratidão. abençoe também, proteja Amém. sua A missão e nós. te abençoe, tá? Gente, um Tá beijo, todo bom. mundo que esteve ao vivo, o pessoal que vai assistir. Muita gratidão a vocês. Então, vai lá agora, preenche o formulário, coloque sua palavra-chave e torce aí, ó, os dedinhos para poder É isso ganhar aí. aí o sorteio no final do mês, E tá? Um encaminha, beijo. né, para um tanto de gente. Tchau, tchau. Exatamente, Gratidão. isso mesmo. Um beijo, gente. Gratidão. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.